Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente ao canal Fronteiratura. E hoje eu montei uma lista do meu top 10 personagens da fantasia em geral. Seja low fantasy, high fantasy, seja fantasia sombria, sejam todos os subgêneros, não importa. Meu top 10 personagens da fantasia que me influenciaram na escrita, mas que principalmente me fizeram ficar apaixonados por esses personagens especificamente. Deixando claro que essa lista é uma lista pessoal, é o meu gosto, tá bom? Então deixem aqui seus comentários, vejam se vocês concordam, se vocês têm alguma discordância, se vocês preferem, poxa Sérgio, você colocou esse lá no seu top 8, pô, pra mim ele é muito mais importante, legal. Vamos discutir, vamos conversar, isso é que é bacana, é essa troca de ideias e justamente para que nós mostremos o nosso gosto um pro outro. E o que eu estou fazendo aqui é isso, é mostrar o meu top 10 personagens que eu mais gosto. Outra coisa importante, eu não vou me prender muito em descrições muito detalhadas ou me aprofundar demais o porquê que eu sou apaixonado por esses personagens, senão o vídeo vai ficar muito longo. O que eu vou fazer é uma contextualização da obra na qual esse personagem aparece e aí sim vou discorrer um pouquinho sobre as características, os pontos fortes e fracos, as virtudes, os defeitos desses personagens especificamente. Tá joia? Vamos lá? E em décimo lugar eu coloquei Kelsier, da obra Mistborn, de Brandon Sanderson. Da primeira trilogia, especificamente de Mistborn, Os Nascidos das Brumas. Kelsier está no meu décimo lugar porque, primeiro, gosto muito dele, acho que é um personagem muito bem escrito. Brandon Sanderson dispensa apresentações. Kelsier ele é um rebelde, meio que travestido como um ladino, ele comanda uma guilda dentro da história que se passa num mundo fictício. Não fica muito claro, na verdade, se é uma espécie de uma Europa pós-apocalíptica ou uma Europa distópica, mas é um mundo sombrio, dominado principalmente por grandes vulcões que jogam cinzas 24 horas por dia no céu, então não há uma luz solar como nós conhecemos, o Sol é avermelhado, muito pouca energia passa por aquela barreira de cinzas e nuvens muito pesadas. E você tem uma grande metrópole chamada Lutadel, e essa grande metrópole, as pessoas são basicamente divididas em duas castas. Os servos, os quase escravos mesmo, são operários, e as grandes castas nobres, que são as grandes famílias, de onde ocorrem intrigas e tudo, e todas elas servem, ou melhor, elas, além de servir, elas ficam ali bajulando o grande soberano, né, que é um senhor todo-poderoso que comanda toda essa sociedade. Dito isso, né, só para contextualizar um pouquinho, Kelsier ele é um rebelde dentro dessa sociedade a qual eu acabei de falar. Ele perdeu a amada dele, uma pessoa que ele amava muito, a esposa dele, numa situação na qual, uma tentativa de fuga, eles eram escravos numa mina para extração de minérios e tudo mais, e metais. E Kelsier ele consegue escapar, ele lidera uma rebelião, mas dentro de um contexto ele perde a sua esposa. Eu vou sempre também tentar não passar muitos spoilers, tá bom, gente? E ele se torna um chamariz de esperança para essa casta menos favorecida. E dentro da obra, os protagonistas vão conhecê-lo, ele vai se apresentar a uma protagonista muito importante e vai começar a ser o tutor dessa personagem que é a protagonista principal da obra. E Kelsier ele se mostra uma pessoa de um coração muito nobre, muito bondosa, mas sempre com uma pitada de sarcasmo, às vezes um pouco de cinismo, tudo muito bem dosado. É um personagem muito bem criado, mas que ele está ali para mostrar que, mesmo sendo um rebelde, ele está realmente lutando por uma causa nobre, uma causa maior que ele, onde ele pode inclusive sacrificar a própria vida sem pensar duas vezes. Ele pensa nisso inclusive a todo momento para fazer a causa dele dar certo. E por ser um personagem muito bem desenhado, ele tem, por essas características que ele possui, eu coloco ele no meu top 10. No meu top 9 eu coloco Shada Darkman. Você não conhece, né? Provavelmente não. Você não tem a minha idade, você não passou aí dos 45 anos. Para quem está aí batendo idade comigo, vai se lembrar daqueles livrinhos jogos antigos de capinha verde, da editora Mark Saraiva, Aventuras Fantásticas.
Dentro desses vários livros-jogos, havia uma sériezinha, se eu não me engano, lançaram aqui no Brasil 2 livros. Eram 2 romances baseados nessa série Aventuras Fantásticas, e um deles em especial que eu tinha e li e reli acho que umas 400 vezes, foi As Guerras de Trolltuff, de Steve Jackson. Dentro dessa obra, o que acontece? Você tem um mundo chamado Alancia, e dentro desse mundo você, como a gente conhece essa fantasia clássica com elfos, com magos, com florestas, dragões e grandes raças fantásticas, bem tolkieniano até, mas você vai ter, dentro desse enredo, dessa história, as Guerras de Trolltuff, você vai ter 2 grandes feiticeiros, Baltus Daire e Zardan Mar, em conflito um com o outro. E esse conflito é pelo poder realmente nas terras de Alancia. E você vai ter uma cidade-estado, um reino chamado Salamones, onde o rei ele vai ficar preocupado com esse conflito, ele não quer que nada desse conflito sobre ali para o reino dele, porque ele está vendo que são 2 grandes feiticeiros muito poderosos, e ele vai contratar um soldado dentro das fileiras do exército de Salamones que tem características especiais. Então vem Shada Darkman, o nosso personagem, ao qual eu estou colocando aqui na minha 9ª colocação, que ele é diferenciado, ele é arrogante, ele é ambicioso, e arrogante e ambicioso muito lado a lado ali, uma coisa está carregando a outra, porque nesse sistema, nessa sociedade em Salamones, existe uma coisa chamada Amonur. O Amonur é como se fosse uma honra, mas não é uma honra assim só cavalheiresca, naquela coisa básica que a gente conhece dos cavaleiros, não. O Amonur mostra o quanto você consegue, além de ser um nobre cavalheiro, você também consegue ser aventuresco. Então quanto mais você se arrisca, quanto mais você coloca a sua cabeça em risco por um ideal maior, para salvar o seu reino, para salvar alguém, para servir aqueles que dependem de você, o seu Amonur vai aumentando. E Shada Darkman, ele é um personagem, é um soldado, e ele é completamente aficionado pela ideia de ter o Amonur o mais alto possível. Então você tem esse personagem que ele tá pouco se lixando para os outros, ele quer ficar com o Amonur dele lá em cima, fazer com que o rei o veja, ele quer ascender socialmente, ser visto socialmente acima de todos, mas ele vai liderar uma missão, ele vai fazer uma força-tarefa, vai montar uma força-tarefazinha para poder cumprir essa missão e fazer com que essa guerra entre os 2 feiticeiros não se abata tanto contra o reino de Salamones. A história é fantástica, eu não vou fazer justiça aqui num videozinho tão curto sobre as Guerras de Trolltuff, eu recomendo fortemente. E Shada Darkman está na minha lista justamente por isso. Ele é arrogante, ele é ambicioso, ele nem parece um ser humano, ele é muito pouco empático com as outras pessoas. A missão dele está acima de qualquer coisa, acima de qualquer pessoa, e ele vai fazer o possível. Se você se tornar necessário para a missão dele, ele vai te usar, e quando você não for mais necessário, ele te deixa de lado. O mais legal é que quando a história vai avançando, isso vai mudando. Ele vai não necessariamente se tornando mais maduro, mas ele vai percebendo que os atos dele trazem consequências e que ele poderia ter feito diferente no início. É um pouquinho, não vou fazer justiça aqui ao personagem, mas Shada Darkman é um personagem muito complexo, muito bem escrito, numa historinha curta, mas que vale muito a pena. Então ele está no meu top 9. No meu 8º lugar, eu trago um personagem das Crônicas de Gelo e Fogo, de J.R.R. Martin. Eu estou falando de Jaime Lannister. Jaime Lannister, para mim, eu acho que eu vou me abster aqui de falar sobre as Crônicas de Gelo e Fogo, né, a Guerra dos Tronos, audiovisual, livros, lembrando que todos os personagens aqui são baseados praticamente nos livros que eu li. Então, Jaime Lannister está na minha lista porque eu gosto muito de personagens que são bem escritos como personagens falhos, como personagens humanos, que deixam muito claro as suas características e os seus defeitos, a sua personalidade acessível e principalmente que consiga espelhar, consiga fazer com que o leitor se espelhe nele. Eu não estou dizendo que eu sou o Jaime Lannister, nem todas as outras pessoas que gostam desse personagem, mas o que eu gosto nele é justamente por ele ter características tão humanas e tão bem escritas. Então Jaime Lannister, eu acho que dispensa apresentações, é o regicida, aquele que matou o último rei da linhagem Targaryen e trouxe ao trono o seu filho através de incesto com a própria irmã, Cersei Lannister. Todo mundo já conhece, isso não é spoiler, eu acredito. Se você não conhece Guerra dos Tronos, as Crônicas de Gelo e Fogo, por favor,
corra atrás dos livros, vá assistir a série, pelo menos até a 7ª temporada, a 6ª com certeza, vai fundo. Então o Jaime Lannister está aqui porque ele é um personagem muito complexo, ele tem a jornada do herói dele, embora um tanto deturpada, porque J.R.R. Martin adora fazer isso, essas deturpações do comum, do senso comum que a gente tem. Então a própria jornada do herói, ela embora desconstruída várias vezes, ela tem sim representação na vida de Jaime Lannister. Ele começa como aquele cara arrogante, incestuoso, extremamente orgulhoso, vaidoso, ele é o melhor guerreiro dos 7 reinos, ninguém consegue encará-lo em Porto Real, ele é um guarda-costas do rei, com a sua capa branca, e isso tudo de repente acaba. E tudo isso de repente se torna secundário, porque a vida dele vai do céu ao inferno em muito pouco tempo. E aí nós vemos o escalar de Jaime Lannister novamente, pelo menos até onde os livros levaram. Eu estou me baseando nos livros. E nós vamos caminhar junto de Jaime Lannister nessa ascensão, nessa retomada, talvez nesse resgate da sua pessoa, né? Da sua alma, vamos colocar assim. Então, por suas complexidades, principalmente por sua profundidade, eu coloquei Jaime Lannister na minha lista. Em 7º lugar, eu trago um personagem da Companhia Negra. Ah, Sérgio, porra, de novo a Companhia Negra. Toda hora você fala da Companhia Negra, de Glenn Cook e tal, que é o maior livro do mundo de fantasia sombria. Eu trouxe a Companhia Negra novamente, pela 40ª vez. É um livro referência para mim de Glenn Cook, um tremendo autor, um dos pioneiros da fantasia sombria como nós conhecemos a partir de 1950 e 60 para cá. Então, dentro da Companhia Negra, se eu for fazer uma contextualização, é uma companhia mercenária num cenário medieval de um mundo imenso que está em guerra, e essa companhia mercenária ela vende os seus serviços para quem pagar mais, correto? E dentro desse contexto eles vão vender para a grande senhora, né, uma poderosa feiticeira que vai alugar esses serviços da Companhia Negra, e em dado momento os oficiais e a própria companhia, os oficiais da Companhia Negra, o capitão e todos os seus subalternos vão perceber que, opa, eu acho que a gente está ao lado errado da história, eu acho que a gente escolheu errado o nosso empregador. E aí você tem todas as reviravoltas, não vou entrar na trama, não quero dar spoiler, e recomendo fortemente a Companhia Negra, a trilogia que saiu aqui no Brasil. E aí você tem um personagem chamado Chagas. O Chagas, ele é o médico da companhia. É ele quem cuida das fraturas, das frieiras nos dedos, das doenças venéreas, de torção, cuida da febre. Ele é o curandeiro, ele é o sanguessuga, é o médico de campanha militar da Companhia Negra ali. E ao mesmo tempo é ele o escriba da companhia, é ele que faz ali a regulação, é ele que registra os anais, nos anais da companhia, no diário da companhia, todos os movimentos. Então você vai conhecer a Companhia Negra, todos os personagens, pelos olhos do Chagas. E o que é mais interessante nesse personagem é que ele é um velho. Ele é um personagem que ele é um velho mercenário, cansado, exausto, ele não quer mais guerra. A todo momento ele pensa em se aposentar, em sair daquela vida. A maior parte dos amigos dele já morreram. Existem ainda alguns dentro da Companhia Negra, que os mais antigos, inclusive, dentro da companhia, que são os amigos mais íntimos dele. Todos eles têm pensamento semelhante, todos eles discutem, brigam. Essa dinâmica dos personagens dentro da companhia é fantástica, é maravilhosa. Só isso para mim já vale o livro. E eu coloquei Chagas aqui justamente por isso, porque ele é muito inusitado. Ele é um guerreiro, ele é muito competente, mas ele está velho, ele já passou desse momento, ele já passou dessa fase. Então ele, além de ter essa complexidade acerca da idade, da disposição física e mental, ele não quer mais aquilo. Além disso, ele é um homem que ele se coloca voluntariamente sempre para ajudar os outros. Ele tem um coração bom dentro de um mundo, dentro dessa fantasia sombria muito carregada, um mundo muito mesquinho, muito egoísta. E embora ele carregue um pouco disso com ele, afinal de contas ele está imerso naquele mundo ali, ele tem essas características bondosas que o fazem se destacar um pouco dos demais. Alguns, inclusive, são realmente horrorosos. Personagens não mal escritos, mas de condutas horríveis. E ele ali dentro, inserido, são irmãos em armas. E ele inserido ali, ele traz um pouco de leveza, dá conselhos, e é um excelente personagem. Por causa disso, Chagas
está no meu 7º lugar. E no meu 6º lugar, eu trago um personagem que, para mim, está aumentando, né? Já está chegando aqui. É o último personagem dessa primeira parte do meu top 10. No próximo vídeo eu vou fazer o top 5 ao top 1, senão vai ficar um vídeo muito longo. E eu coloco aqui na minha 6ª colocação um personagem que, para mim, ele é muito importante por tudo que ele representa, e o quanto deixa claro que a fantasia ela pode trazer valores tão importantes dentro das obras, mesmo que de obras fictícias, de fantasia. Eu estou falando de Drizzt Do'Urden, o Drow, o Elfo Negro, que uma criação e muito bem retratado por R.A. Salvatore nos seus mais diversos romances. Eu estou falando de Exílio, Pátria, Refúgio e tantos outros que foram publicados recentemente, há alguns anos já, e continua sendo publicado pela editora Jambô aqui no Brasil. É uma série de romances patenteados pela Dungeons and Dragons, né, do qual Drizzt Do'Urden faz parte, no mundo de Faerûn. E quem é Drizzt? Drizzt é esse elfo negro, esse Drow, né, que pertence a essa espécie que é uma espécie repulsiva, completamente maligna, perversa, que é de uma sociedade toda deturpada, matriarcal, e que vive nos subterrâneos desse mundo fictício de Faerûn, num lugar, numa grande cidade chamada Menzoberranzan. E em Menzoberranzan, uma sociedade escravocrata que traz criaturas da superfície, humanos, anões, elfos, quaisquer outros, até mesmo goblinoides e orques, para serem escravos dentro dessa sociedade. É uma sociedade perversa, é uma sociedade que vive em castas, né? Então você tem uma matriarca que comanda uma família, outra matriarca que, né, vai comandando outra, e essa junção dessas grandes famílias, essas grandes castas, vão formar essa sociedade que estão em intriga o tempo todo. A todo momento estão brigando, sempre de forma velada, de subterfúgio, mas é uma sociedade totalmente perversa, autofágica, e que só realmente não dominam o mundo porque estão em guerra constantemente com eles mesmos. E quem é Drizzt dentro desse contexto todo? Drizzt é um elfo negro, como todos eles, mas que nasceu diferente. Ele tem uma moral diferenciada. Ele não é como as suas irmãs, como a sua mãe. Eu não quero dar spoiler, mas ele a princípio não conhece seu pai, porque o homem, na sociedade dos Drow, não é importante. As altas sacerdotisas, as matriarcas, todas são do sexo feminino. Os homens, muitas vezes, vão se tornar, como eu acredito nas colmeias, né? Você tem as abelhas e você tem os zangões. Os homens, né, os machos, como as mulheres lá, as mulheres Drow dizem, os homens são soldados, são descartáveis, eles são meros instrumentos e ferramentas para que possam lutar pelas suas casas, como seguranças, guarda-costas e também como consortes para que possam procriar. Então os homens não são nada melhor do que bichos que são usados ali por essas matriarcas e pelas mulheres na sociedade. Muito bem. Drizzt, ele é diferenciado, ele nasce com uma moral diferente, aos poucos ele percebe, dentro das histórias que são contadas, que todos os seres da superfície, olha como é que são as narrativas na verdade, e que todos os seres da superfície são maldosos, e que o sol é ruim, e por aí vai. Dentro dessa contextualização, ele cresce em dado momento, ele consegue perceber o veneno, a toxicidade da sociedade na qual ele nasceu e cresceu, e que reza, né, para uma divindade chamada Lolth, que é uma mulher-aranha, a deusa das aranhas. Então você tem aí, né, essa perversidade, e Drizzt, em dado momento, ele vai ter, não vou dizer nem a oportunidade, porque talvez ele nem quisesse. A obra é genial, R.A. Salvatore em sua escrita, não fica claro que ele quer, mas ele é empurrado aquilo por todas as circunstâncias. Ele precisa sair daquela sociedade, ele precisa se expurgar daquela sociedade, tanto que ele vai se exilar. Ele tão somente só se conhece por si só dentro dessa moral que ele tem. Ele não conhece nenhum outro semelhante a ele, nenhum outro Drow que pense como ele, com exceção de um, mas não vou dar spoiler. E
isso é importante porque vai mostrar a ele que ele precisa sair dali, ele precisa abandonar Menzoberranzan e ele vai buscar a superfície. E é aí que a obra brilha, é aí que Drizzt brilha, porque ele é inocente dentro dessa nova vivência que ele vai descobrir, ele vai ter. Ele vai querer descobrir um mundo que o odeia, porque todos sabem que os elfos negros, os Drow, são maus, são perversos, e são mesmo. E ele vai tentar se mostrar diferente daquilo. Então é uma obra que vai mostrar um personagem, o Drizzt Do'Urden, extremamente vulnerável ao preconceito, como ele reage a isso. Em várias ocasiões eu me emocionei, porque eu via Drizzt como um solitário realmente num mundo completamente novo, o qual ele passou a querer proteger. Mas ele era injustiçado, ele passou a ser visto como um pária pela sociedade a qual ele abandonou e por aqueles que ele jurou passou a proteger, mas que não gostavam dele. Então é essa profundidade, é essa complexidade que faz com que Drizzt seja um personagem maravilhoso. E todos os amigos que ele vai fazer durante a sua jornada, que vai ser muito longa, os elfos vivem centenas de anos dentro da lore, né, de Dungeons and Dragons, em Faerûn, que é esse mundo dele, ele vive em centenas de anos. Então vão passar várias pessoas na vida dele, que vão ensinar ele, que vão ser ensinadas por ele também. E esses personagens vão embora, e ele permanece, ele vai ficando mais sábio, ele vai ficando mais maduro, e Drizzt só não está mais para cima na minha lista, porque os de cima são muito bons, e foi muito doído fazer essa lista. Convido vocês a conhecerem os romances de Drizzt Do'Urden, que saiu pela editora Jambô. Não estou fazendo jabá não, mas é porque é uma boa obra mesmo. A escrita de R.A. Salvatore é fantástica. Então, fica aí a minha dica. No sexto lugar, meu top 6, Drizzt Do'Urden, de Dungeons and Dragons. E para finalizar, gente, no meu vídeo aqui, eu não coloquei esse personagem porque eu achei que seria injusto. É um personagem que eu criei. Então eu poderia colocá-lo no meu top 1. Então, para não colocar em colocação nenhuma, mas só para apresentar vocês também como uma forma de fazer um jabazinho, né? E demonstrar de qual todos os personagens que eu criei dentro da minha obra, Almaron, Retorno do Ancestral, que é o primeiro volume de uma duologia. O segundo volume vai sair agora no final do ano, de 2025. Almaron, o Expurgo do Ancestral. Então eu criei um personagem dentro de todos, dentro dos 3, 4 protagonistas da minha obra, tem um que nem é o protagonista. Como pode, né? Mas a escrita criativa ela faz isso conosco. A gente se apega a certos personagens e às vezes é muito difícil ter que lidar com situações duras, colocar eles em perigo e tudo mais. Enfim, eu vou falar aqui de um personagem que foi um prazer criar, foi um prazer escrever, e sempre que eu estava fazendo capítulos em que ele aparecia, para mim aquilo voava. Eu queria escrever mais páginas dentro daquele capítulo, mas dentro do meu planejamento não poderia, porque era tão prazeroso que aquilo ali para mim era muito leve. Eu estou falando de um personagem chamado Papiro. Papiro, dentro da obra de Almaron, é um mercenário. Ele faz parte de uma companhia mercenária, a companhia de Azedume. E essa companhia, ela é, dentre muitas, ela é responsável, dentro desse mundo de Almaron, por caçar as criaturas, as bestas gigantescas que na verdade caçam os seres humanos e transformaram boa parte dos territórios em ermos abandonados. Essas companhias de mercenários que caçam essas criaturas, elas têm todo um mercado informal para vender as vísceras, a pele, o couro, as garras, os olhos, pelos dessas criaturas por um valor. Então ganham a vida assim, caçando nos ermos. São homens rústicos, duros. Então a companhia de Azedume tem Azedume, corta-fundo, cara de martelo, peida mal, engasgado, belo e Papiro. O que diferencia Papiro dos demais é que ele claramente ele é bem nascido. Ele claramente, dentro da história dele pregressa, que não é conhecida, e da maior parte deles também não é um tanto misterioso, Papiro ou ele era rico, ou ele era bem educado, teve um bom berço de nascença, enfim, ele é diferenciado. E aí criar os diálogos da companhia do Papiro com os demais, que são muito mais rústicos, muito mais duros, ignorantes mesmo, foi muito divertido.
Então eu convido vocês a conhecer Papiro também. É uma menção especial aqui, não coloquei em colocação nenhuma, mas eu quis fazer essa menção, tá joia? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, acompanhe. Esse aqui é o primeiro vídeo do meu top 10. Eu não quis fazer um vídeo muito longo não, também para não ficar muito cansativo. Eu vim do meu top 10 ao top 6, fiz uma menção honrosa a um personagem que eu criei. E no meu próximo vídeo, sem falta, vou fazer do meu top 5 ao top 1. Personagens da fantasia que me marcaram, pelos quais eu sou apaixonado, como fã mesmo. E principalmente também me influenciaram na minha escrita criativa. Tá joia? Então, muito obrigado, deixem um joinha aí no vídeo, isso é muito importante pra gente, nosso canal está crescendo bem, estamos quase chegando a 400 inscritos, pessoal, 400 inscritos, é uma coisa fantástica isso. Agradeço muito a todos vocês por estarem sempre aqui, botando comentário, comenta aqui, pô, comenta aqui embaixo, fala aí se essa lista vocês discordam, acham bacana, tá? Deixa um joinha aí, se inscreve, isso é muito importante. Mostra para a plataforma, para o YouTube, que o nosso vídeo é relevante, tem um conteúdo bacana e vai mostrar para mais gente. Tá legal? Nosso canal está crescendo, agradeço muito pelo joinha. Se você se inscrever também, agradeço muito de coração e até a próxima.